Boa tarde, oitavo ano, tudo bem? Espero que todos estejam bem, com saúde. Tá? Na nossa atividade 2, na verdade, como atividade 1, a gente está finalizando uma revisãozinha de conteúdos do ano passado, que são as operações com números inteiros, tá? Que são aqueles números que englobam o zero, os positivos e os números negativos, tá? Na atividade 1, eu propus uns exercícios de adição, subtração e multiplicação, tá? E agora, para a gente finalizar as operações, a gente vai ver um pouquinho sobre divisão, potência e raiz quadrada, tá? Na verdade, a regra de divisão é a mesma regra da multiplicação, tá? A diferença é que, óbvio, na multiplicação eu vou multiplicar os números e na divisão eu vou dividir. E os sinais, eu faço a regra de sinais, que eu coloquei aqui para dar uma relembrada para vocês, tá? Então, a gente tem o seguinte, que mais com mais dá mais, menos com mais dá menos, mais com menos também dá menos, e menos com menos dá mais. Resumindo, sinais iguais, o resultado é positivo, e sinais diferentes, o resultado é negativo. Então, por isso que eu tenho aqui, ó, sinais iguais, mais, menos, menos, o resultado é positivo. E se eu tiver menos, mais ou mais, menos, o resultado é negativo. Então, na divisão, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir os números, que são propostos no exercício, e fazer a regrinha de sinal, que é a mesma ideia da multiplicação, tá? E, na verdade, essa mesma regra vale para potência, porque a potência é resolvida como uma multiplicação. Então, só para a gente relembrar, uma potência ela tem essa estrutura. Um número maior, que a gente chama de base, que no meu caso aqui é menos 2, e um número pequeno, que fica no alto, que a gente chama de expoente. Essa estrutura que é formada a potência. E como que a gente resolve uma potência? A gente pega a base, que é esse número maior, e vai multiplicar essa base por ela mesma. Então, na verdade, quando eu estou resolvendo uma potência, eu sempre tenho que pegar a base e multiplicar por ela própria. Nesse caso, menos 2. Só que eu vou multiplicar quantas vezes? Quantas vezes o meu expoente mandar. Então, nesse caso, eu tenho que pegar o menos 2 e multiplicar por ele mesmo 3 vezes, que é o que está aqui, ó. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então, eu estou multiplicando o menos 2 3 vezes, porque o expoente mandou 3 vezes. Não é a gente que vai tirar da cabeça da gente, o exercício que vai dizer através do expoente. E como que eu resolvo essa continha? Resolvendo uma multiplicação usando o joguinho de sinais. Então, primeiro eu multiplico os números. 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 2 dá 8. E o joguinho de sinais eu acompanho a minha regrinha. Menos com menos, como são sinais iguais, dá positivo. Então, menos com menos dá mais. Só que mais com menos vai dar menos, porque sinais diferentes dá negativo. Então, repetindo, menos com menos dá mais. E mais com menos dá menos. Tá? Um outro exemplo. Menos 3, elevado a 2. Então, a minha base é menos 3 e o meu expoente vale 2. Então, eu vou pegar a minha base, que é menos 3, e vou multiplicar por ela mesma 2 vezes, porque o meu expoente vale 2. Então, eu tenho menos 3 vezes menos 3. 3 vezes 3 dá 9 e menos com menos dá mais. Por isso que o resultado é mais 9 ou, se vocês preferirem, apenas 9. Porque quando o número é positivo, eu não preciso colocar o sinal de mais. Quem quiser pode colocar, quem não quiser não precisa colocar. As duas formas estão corretas. O único número que eu preciso obrigatoriamente colocar o sinal é o número negativo. Exatamente para diferenciar um do outro, né? Para fazer essa diferença de número negativo para o número positivo. Então, por isso que a gente precisa colocar no menos, tá? E para fechar a nossa operação, as nossas operações, raiz quadrada. A raiz quadrada ela é formada
por essa estruturazinha e um número dentro dela, tá? Na raiz quadrada, eu posso colocar o índice aqui dentro ou não, fica a critério de vocês. Normalmente, o índice aqui dentro não vem exatamente como está colocado aqui, tá? Inclusive, quando a gente vai digitar no computador, quando a gente forma uma equação, ele nem te dá essa possibilidade de você colocar o 2 aqui, tá? Então, a gente tem aqui raiz quadrada de 9. Quando eu vou descobrir a raiz quadrada de 9, ou de qualquer número, eu tenho que pensar qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar o resultado que está aqui dentro. Então, quando eu quero descobrir a raiz de um número, na verdade eu quero descobrir qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar esse resultado. Então, para eu achar a raiz de 9, eu tenho que pensar que número que vezes ele mesmo vai dar 9. E esse número é o 3. Por quê? Porque 3 vezes 3, ou 3 ao quadrado, dá 9. Tá? Raiz de 64, eu tenho que pensar qual é o número que vezes ele mesmo vai dar 64, né? E que no caso é o 8, porque... Deixa eu botar a separação. 8, porque 8 vezes 8 vai dar 64. Então, aqui 8 vezes 8 dá 64. Ok? E aquele que eu coloquei na hora de digitar, o que eu tinha? Se fosse, por exemplo, raiz de 36, aí sim daria 6, porque 6 vezes 6 dá 36. Raiz de 4, 2, por que 2? Porque 2 vezes 2 dá 4, tá? Então, a raiz a gente tem que pensar qual é o número que vezes ele mesmo dá aquele resultado, tá? Então, por isso a gente precisa saber um pouquinho, né, de tabuada para a gente saber as multiplicações. Então, na verdade, se vocês perceberem, tanto a raiz quanto a potência, elas estão envolvidas na multiplicação, tá bom? E aqui a gente tem algumas atividades, tá? Na primeira questão é só para vocês fixarem um pouquinho, divisão, tá? Então, vocês vão dividir os números e fazer o joguinho de sinais, tá? Como a gente comentou antes, tá? Na segunda questão tem um quadrinho que vocês vão efetuar também divisão para descobrir o valor de A, B e C e resolver essas continhas, tá? Na terceira também vocês vão resolver essas divisões, tá? E a partir do resultado vocês vão me dar a resposta, tá? Na quarta eu botei aqui algumas potências e raízes para vocês resolverem, ok? E na quinta, para não perder o costume, que vocês já devem ter visto bastante o ano passado, o ano retrasado, um pouquinho sobre expressões numéricas, tá? Ah, professora, a gente já viu, sim, mas é bom a gente dar uma relembrada, porque a gente vai precisar também em conteúdos desse ano, tá bom? Não deixem de fazer, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, quando estiverem fazendo, bota uma observaçãozinha no caderno, para a hora que a gente se reunir, vocês tirarem a dúvida e perguntarem. É sempre bom botar uma observaçãozinha, um papelzinho, tá? Porque às vezes na hora da aula vocês podem esquecer aonde vocês tiveram a dúvida, tá? Então, vocês deixam ali, botam uma interrogação, alguma coisa assim, para poder, durante o momento que a gente for interagir, vocês lembrarem o que vocês tiveram dúvida, tá bom? Então, fiquem bem, tentem fazer da melhor forma, tá? E depois a gente vai corrigir, eu vou liberar o gabarito para vocês também, tá bom? Abraços!